Eu quero convidar a igreja para abrir comigo as Santas Escrituras nessa manhã, lá no livro dos começos, no livro de Gênesis, no capítulo de número 33, nós leremos o versículo de número 4. Nossa mensagem começará no capítulo 32, mas para o começo do sermão nós leremos somente o versículo 4 do capítulo 33. A igreja está convidada a colocar-se de pé. Gênesis 33, 4. Leiamos todos juntos, queridos irmãos e irmãs, numa só voz. Assim diz a palavra do Senhor. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Mais uma vez, leamos. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Pai do céu, nós nos humilhamos diante do Senhor nessa manhã. Nós queremos dizer para o Senhor o quão carentes somos da Tua graça. Ó Pai, o quanto temos sido abençoados neste culto desta manhã, enquanto podemos Te adorar em espírito e em verdade. Te agradecemos, Deus, pela redenção que há em Cristo, pela grande salvação que temos, ó Deus, ó Pai, porque das mãos do Teu Filho ninguém nos tira, e obrigado por sermos parte da Tua família, da igreja, onde podemos, usando os dons e talentos, dedicar a nossa vida para a Tua glória. Ó Pai, quando os jovens cantavam que era pela Tua graça, ó Deus, Tua graça inundava o nosso coração, e nós Te bendizemos porque somos salvos pela graça, mediante a fé. Dá-nos hoje, ó Deus, graça. Nós acreditamos, como igreja reformada, que o principal meio de graça é a Tua palavra. Então mostra-te a nós, Deus, pela Tua palavra. Fala o nosso coração, transforma a nossa vida, restaura o nosso relacionamento contigo e restaura o nosso relacionamento com os nossos irmãos. É o que nós Te pedimos, Deus. Fala a nossa alma, em nome de Jesus. Oramos assim, amém. Podem sentar-se, queridos irmãos e queridas irmãs. Ainda vejo a cena, literalmente como se ela estivesse acontecendo. Ainda está gravado na minha retina. Irmãos, eu sou filho de uma igreja histórica, tal como a Igreja Unida, que foi organizada no ano de 1893, como fruto do ministério do reverendo John Boyle. Reverendo Álvaro Reis e Caetano Nogueira Júnior organizaram a Igreja Presbiteriana Central de Paracatu. E quando menino fui batizado naquela igreja pelo reverendo Milburgis Ribeiro. E o reverendo Milburgis Ribeiro, amados irmãos, quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, ganhou a eleição da nossa igreja com 80% dos votos. Mas ele se desentendeu com os líderes da nossa igreja. E mesmo tendo ganhado a eleição, ele entendeu por bem não continuar no pastorado da igreja, por causa do desentendimento com a sua liderança. Que grande choro, que momento de dor e separação, quando um pastor eleito com 80% dos votos da congregação entende que não deveria continuar. Quando eu tinha 8 anos de idade, reverendo Milburgis voltou àquela igreja, convidado para pregar ali. Hoje ele já está com o Senhor na glória. E qual não foi a minha surpresa, amados irmãos, quando o pastor pegou a palavra. Ele olhou para o rebanho, mas se dirigiu para um determinado oficial e disse a ele o seguinte: meu irmão, eu fui embora daqui com raiva de você. Você errou contra mim, mas eu, como homem de Deus, deveria tê-lo perdoado. E portanto eu quero lhe pedir perdão por ter saído daqui enraivecido com o irmão, porque eu pequei contra o irmão. Eu quero que o irmão me perdoe em nome do Senhor Jesus. E qual, amados irmãos, não foi a surpresa de toda a igreja quando aquele oficial se levanta e já com sua cabeça branca vai adiante e abraça o pastor
e ambos choram diante de nós. Eu, como menino, disse: o cristianismo é real, a fé cristã é verdade. Por causa de Jesus, nós podemos ser reconciliados até com aqueles que se fazem nossos inimigos. O presente texto, amados irmãos, sem sombra de dúvida, revela uma cena parecida com a que eu vivi, guardadas as devidas proporções dos milhares de anos que a separam. Mas você deve conhecer bem a história de Jacó. Jacó, amados amigos e irmãos, é o patriarca do povo de Israel, neto de Abraão, filho de Isaac. E eu não sei se você se lembra bem da história, mas Isaac casa com Rebeca, ele tem mais ou menos 40 anos. Foi um grande consolo, a mãe dele tinha morrido. E ele se afeiçoa por Rebeca, mulher piedosa e muito bela, mas ela é estéril. E quando ele tem 60 anos de idade, ele ora a Deus: Senhor, cura a minha mulher. E ela fica grávida, amados irmãos, e fica grávida de gêmeos. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, a alergia está forte. Fica grávida de gêmeos. E a Bíblia nos conta a história, que aqueles dois meninos, Esaú e Jacó, brigam dentro do ventre dela. E a luta deles é tão forte, queridos irmãos e irmãs, a luta deles é tão intensa, que ela fica angustiada e perde a alegria de viver. Então Deus fala para ela que tem duas nações dentro do ventre dela, e que o mais velho servirá ao mais moço. E daqui a um tempo então acontece o parto, e o mais velho sai primeiro, e ele é muito peludo, cheio de pelos vermelhos, e põe o nome dele de Esaú, que significa peludo. O segundo sai segurando o calcanhar do seu irmão, e lhe colocam o nome de Jacó. Jacó significa suplantador, ou literalmente aquele que puxa o calcanhar do outro. Puxador de tapete era o nome do menino. E de repente eles crescem, amados irmãos, daquela casa. E Isaac, equivocadamente, amados irmãos, ama mais Esaú do que Jacó. Ele sabe da profecia que Deus disse que Jacó vai ser o líder, mas ele não quer fazer caso. Esaú é o menino do campo, é o menino que caça, é o atleta da família. Jacó é mais recatado. E por ver, amado irmão, Isaac amando mais Esaú, Rebeca se afeiçoa de Jacó. E acontece então uma grande divisão dentro da casa daquele patriarca. E eles crescem, amados amigos e irmãos. E certo dia, quando Esaú vem cansado do campo, caçou e não alcançou nada, Jacó está fazendo um cozinhado, a Bíblia diz, de lentilhas, vermelho. E Esaú diz: me dá de comer esse negócio, eu estou quase morrendo. E Jacó leva a sério o seu nome, chamado de suplantador, disse: eu te dou se você me vender a primogenitura. Primogenitura, irmãos, é o direito de 2/3 da herança do pai, de liderar a família. E Esaú, amado irmão, que é um edonista, o nome edonista vem do nome dele, que é Edom, que significa vermelho, fala assim: eu estou morrendo de fome, do que me serve a primogenitura? Fica com essa primogenitura e me dá isso daí. Então Jacó pega pão e o serve na maior elegância possível, e agora Jacó é o primogênito. Suplantou, tomou a primogenitura do irmão. Mas, queridos irmãos e irmãs, quando Isaac está para morrer já velho, ele resolve abençoar, e ele se esquece da pregação, da profecia que Deus trouxe a ele. Ele manda Esaú caçar e diz: caça e vem que eu vou abençoar você. E Rebeca então arma um estratagema e chama Jacó. E Jacó diz: meu pai vai me amaldiçoar, meu irmão é peludo e eu não sou. Ela diz: eu vou matar um animal. E ela mata o animal e cobre Jacó com a pele do animal, de maneira que ele fica peludo como Esaú. E ela sabe a comida que seu marido gosta, e essa comida é levada a ele. E ele pega e sente o cheiro da roupa de Esaú que Jacó vestiu. Ele passa a mão, ele diz: a pele é de Esaú, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas ele come aquela carne feliz da vida e abençoa Jacó como primogênito, como se ele fosse Esaú. Esaú volta desesperado e vê que seu irmão roubou a bênção, e agora ele fez a promessa de que quando seu pai morrer, ele vai matar seu irmão.
Então Rebeca sabe disso, e com Isaac eles o enviam para longe, para Arã, para a terra de onde Rebeca é, para que Jacó viva, queridos irmãos e irmãs, junto com seu tio Labão. E quando Jacó chega àquele lugar, ele encontra a belíssima Raquel, uma das mulheres mais belas do livro do Gênesis. A ideia do texto é que Raquel era estonteantemente linda, irmãos. Ela era bonita de rosto e de corpo, e Jacó se apaixona por ela no momento em que a vê, a ponto de dar água para todos os seus animais. Vai para a casa do seu tio, lá é muito bem recebido, e fica um mês trabalhando de graça para o seu tio. Depois de um mês de trabalho, queridos irmãos e irmãs, a Bíblia nos conta a história de que Labão chega para ele e diz: você não vai trabalhar para mim de graça, você é meu parente, qual é o seu salário? E Jacó, amado irmão, carente do amor do pai, vivendo uma vida de grande competição, encontrou a mulher mais linda que ele já tinha visto, e colocou aquela mulher no lugar de Deus. E ele disse: eu vou trabalhar pela sua filha Raquel 7 anos. Isso é uma prova de idolatria, sabe por quê, meu irmão? Porque um homem trabalhava por uma mulher naqueles dias 2 anos. Ele vai pagar o preço de mais do que 3 vezes o valor de conseguir aquela esposa. E nós sabemos que ele trabalha, na verdade, por Raquel 14 anos. Porque o seu sogro engana e lhe dá Lia como esposa. Ah, amados amigos e irmãos, depois Labão rouba Jacó muitas vezes, e depois de 20 anos ele volta para casa. Deus o mandou voltar para casa. E quando ele está voltando para casa, amados amigos e irmãos, ele manda uma comitiva avisar o seu irmão que agora já não mora mais onde seu pai morava, mora no Monte Seir, dizendo: faz tanto tempo que eu não te vejo, quero me reencontrar contigo, quero lograr mercê na tua presença. E aí a palavra nos diz, irmãos, que Esaú vem encontrar-se com ele com 400 homens. E Jacó, amados amigos e irmãos, ora a Deus, entra em desespero e se prepara para aquele grande encontro. Há 20 anos atrás, seu irmão disse: quando meu pai morrer, eu vou matá-lo. E agora já se passaram 20 anos. E Jacó está amedrontado, amados amigos e irmãos, pensando que o seu irmão vem matá-lo. Porque ele vem com uma guerrilha de 400 homens. Mas nós, pela graça de Deus, vemos no desenrolar do texto no final da história uma das mais belas reconciliações das Santas Escrituras. E ao olhar para esse texto nessa manhã, Deus mostra a nós que a reconciliação é uma grande bênção. O Senhor apresenta a nós a bênção da reconciliação. A bênção da reconciliação. Eu não sei, querido amigo e irmão, se você está brigado com alguém nessa manhã. Eu não sei se você já brigou com algum amigo seu a ponto de não mais falar com ele. Eu não sei se você sabe, mas Satanás, quando ataca a nossa vida, além de atacar muitas vezes o nosso casamento, além de atacar os nossos filhos, além de atacar no nosso sustento, o inimigo também ataca na questão das nossas amizades. E se você foi atacado na questão das suas amizades, e se você amava alguém e tinha uma amizade com aquela pessoa, mas por algum problema das circunstâncias você se desentendeu com ela e a briga foi tão feia, de maneira que vocês já não se falam mais, nessa manhã o Senhor, na sua palavra, quer dar a mim e a você a bênção da reconciliação. Que você, meu irmão, experimente a reconciliação com seu irmão em nome de Jesus. Que você experimente a bênção da reconciliação com seu filho, talvez com seu cônjuge. Você chegou na igreja hoje brigado com a sua mulher, ou até com irmãos da igreja com os quais você tinha profunda amizade, mas hoje anda distante por causa de contendas e brigas. Que o Senhor nos visite nessa manhã com a bênção da reconciliação, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós nos perguntamos nessa manhã, como experimentar a bênção da reconciliação? Fique muito atento, a palavra nos apresenta como experimentar a bênção da reconciliação. Em primeiro lugar, o texto nos diz: tome a iniciativa. Como experimentar a bênção da reconciliação? Tome a iniciativa. Olhe comigo, versículo 3 a 5 do capítulo 32. Vamos ler, amado irmão, versículo 3 a 5 do capítulo 32. Eu leio 3, a igreja 4, nós todos os 5. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Você é o versículo 4.
Todos comigo 5. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicar ao meu Senhor para lograr mercê. Como experimentar a bênção da reconciliação? Tome iniciativa. Jacó sabe que ele errou. E agora Deus o mandou voltar para casa. Então ele manda procurar o seu irmão, que agora é um homem poderoso, dizendo a ele: estou voltando para casa. Meu pai me abençoou com servos e servas. Eu agora sou um homem rico. Em outras palavras, eu não quero tomar a sua herança. Eu não quero tomar aquilo que é seu. Eu só quero lograr mercê à sua presença. Eu quero me reencontrar contigo. Eu quero uma reconciliação. Eu quero teu favor. Eu quero a bênção de poder abraçar meu irmão de novo. Jacó nos ensina, amados amigos e irmãos, que para experimentar a bênção da reconciliação, nós temos que tomar a iniciativa. Mas talvez você me diga: reverendo, mas foi o irmão que errou comigo. Reverendo, eu errei com ele, mas já faz tanto tempo. Jesus, irmãos, nos ensina como nós podemos tomar a iniciativa. Ele diz que se você, contextualizando para os dias de hoje, se você chegou aqui na casa de Deus, aqui no culto, e veio oferecer seu culto a Deus, e você sabe que o seu irmão está brigado com você, você veio trazer a sua oferta, você deveria deixar a sua oferta no altar, ir em casa se reconciliar com seu irmão e depois voltar para prestar culto a Deus. Se você pisou na bola com seu irmão, você deve procurá-lo pedindo perdão. Pastor, foi ele que pisou na bola, então eu tenho que ficar tranquilo. Não, meu irmão. Se ele não veio lá em Mateus 18, Jesus diz o seguinte: se o teu irmão pecou contra ti, vai entre ti e ele só. Você tem que ir ao encontro dele. Ele deveria ter tomado iniciativa. Se ele não tomou, também é responsabilidade sua. Mas o Senhor Jesus diz mais: se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva contigo 2 ou 3 testemunhas, para que se estabeleça toda a palavra. Mas se ele não ouvir, as 2 ou 3 testemunhas, leva-o à igreja. E a ideia aqui, irmão, é o conselho da igreja, é um processo disciplinar agora. E se ele não ouvir, nem a igreja, deve ser considerado gentio e publicano. Jesus diz que, por causa da contumácia, essa pessoa deve ser excluída da membresia da igreja, porque ela não revela que tem Cristo no coração e não quer reconciliação. Quem não quer reconciliação é contumaz e revela que não tem Jesus em seu coração. Como, amado irmão, experimentar a bênção da reconciliação? Tome a iniciativa. Hoje o Senhor está dizendo que a responsabilidade é sua, você não tem para onde correr. Mas, minha santa irmã, como experimentar a bênção da reconciliação? O texto continua a nos ensinar, e em segundo lugar o texto nos diz o seguinte: prepare-se. Como experimentar a bênção da reconciliação? Prepare-se. Olhe comigo, irmão, versículos 6 a 8. Eu vou ler o 6, a igreja o 7, nós todos juntos o 8. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Vocês o 7. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, outro bando escapará. Irmãos, nós temos que nos preparar para essas confrontações. Jacó mandou o recado, mandou a bandeira da paz, mas aí o irmão dele organiza uma grande comitiva e vem com uma guerrilha de 400 homens se encontrar com ele. A Bíblia diz, amado irmão, que ele fica literalmente morrendo de medo, e ele pega então, amado irmão, a sua grande comitiva, porque agora ele é um homem rico, tem muitos animais, tem servos, e ele divide a sua comitiva em 2 bandos, porque ele disse: se Esaú atacar o primeiro, o segundo consegue fugir. A gente aprende com Jacó que ainda que a gente busque a reconciliação e se arrependa e se humilhe, a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de reação, porque nós estamos lidando, amados irmãos, com pecadores. Jesus, amados irmãos, em Lucas 17:3, quando nos manda confrontar o nosso irmão, ele diz assim: acautelai-vos. Olha a palavra que ele diz: acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mas veja bem que Jesus diz que nós temos que ter cautela. Sabe por quê? Porque, amado irmão,
nós podemos confrontar a pessoa e ela ter uma reação ruim. E aí você, no lugar de continuar a dar processo no que a Bíblia diz, para continuar levando 2 ou 3 testemunhas, você se decepciona tanto que você diz: eu tentei, não adiantou nada, eu obedeci a Bíblia e já era, essa pessoa não quer nada comigo, e você sai chorando e fica desesperado com a situação. Você tem que ter cautela, você tem que se preparar. Certa feita, amados irmãos, em uma outra cidade onde vivi, Deus me deu a oportunidade de confrontar alguém que se dizia confrontador e conselheiro de muita gente. E confrontava um, confrontava outro, mas um dia a pessoa fez uma declaração tremendamente infeliz. E eu tenho que obedecer às Escrituras, né? Eu me aproximei daquela pessoa e disse: meu irmão, você falou isso, na frente do povo de Deus da igreja, o que você quer dizer com isso? E aí o irmão virou: isso é coisa da sua cabeça, reverendo. Eu não quero dizer nada. Estava claro o que queria dizer, meu irmão. E eu falei: é brincadeira. Mas o ser humano é pecador, amado irmão. Muitas vezes você vai tropeçar naquilo em que você tem de melhor. E talvez você seja um excelente confrontador e pronto a cobrar das pessoas quando elas erram. Mas quando as pessoas confrontam você, você se deixa dominar pela soberba. Pastor, então o que faremos se a pessoa não reagir bem? Continue dando sequência ao processo, mas não desobedeça às Escrituras, ainda que alguém reaja mal diante de você. Como experimentar a bênção da reconciliação? Prepare-se para o melhor, mas também prepare-se para o pior. Mas talvez nós nos perguntemos: como experimentar a bênção da reconciliação? O texto nos diz, irmãos, em terceiro lugar, ore. Como experimentar a bênção da reconciliação? Ore. Versículos 9 a 12. Vamos ler o texto, irmãos, responsivamente. Eu leio o 9, vocês o 10, eu o 11, vocês o 12. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Vocês, irmãos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Amados irmãos, em terceiro lugar, para experimentar a bênção da reconciliação, Jacó ora. E quando Jacó ora, ele reconhece, amado irmão, quem é o seu Deus. Olha o que ele diz aí no versículo 9: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Deus tem uma aliança com ele. Deus é o Deus da promessa, é o Deus da aliança, é o Deus que prometeu abençoá-lo, amados amigos e irmãos. Mas ele diz mais, olha o que ele diz ao Senhor: o Senhor foi quem me disse: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Senhor, eu estou te obedecendo. Mas ele reconhece mais, irmãos. Olha o versículo 10, o que ele diz a Deus: tu tens usado para com teu servo, certo? De fidelidade e misericórdia. Ele reconhece que Deus é um Deus de pacto, ele reconhece que Deus é o Deus que coordena a sua vida, ele reconhece, amados amigos e irmãos, que Deus é o Deus misericordioso. Mas ao reconhecer quem Deus é, ele reafirma diante do Senhor a sua própria indignidade. Olhe comigo, versículo 9, olha o que ele diz. Ele diz ao Senhor, no versículo 10: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade. Jacó sabe, irmãos, que ele é pecador. Ele sabe que ele não é flor que se cheire. Ele conhece todas as suas falhas e pecados, e ele não mente diante de Deus. Ele é sincero, ele reconhece que é pecador indigno e precisa da graça do Senhor. Mas na sua oração, além de reconhecer quem Deus é, e além de reconhecer quem Ele é, ele se lembra da palavra de Deus. Olha aqui comigo, o versículo 12, ele diz assim: e disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar.
Quando oramos, irmãos e irmãs, nós temos que recordar a palavra de Deus, porque Deus vai atender às nossas orações, porque Ele é um Deus fiel a si mesmo. O que Ele prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir. Então, quando você orar, meu irmão, não é errado você lembrar a Deus das promessas dEle. Pelo contrário, Ele gosta que você ore assim. Neemias ora assim, amado irmão, quando ele se lembra que Deus disse que quando o povo estivesse no exílio e se arrependesse e se voltasse ao Senhor, Deus o traria de volta para a terra. E quando Neemias ora assim, Deus o ouve, amado irmão, e o usa para restaurar Jerusalém. Eu e você, quando oramos, precisamos nos lembrar das promessas de Deus em sua palavra. Mas além de reconhecer quem Deus é, além de reconhecer seu pecado e além de se lembrar das promessas de Deus, Jacó nos ensina que nós devemos rasgar a alma diante do Senhor. Nós devemos dizer ao Senhor tudo que machuca o nosso coração, todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todos os nossos temores. Olha o que ele diz a Deus no meio da oração, no versículo 11: livra-me das mãos de meu irmão Esaú. Eu o temo, para que ele não venha matar-me a mim, e também as mães com os próprios filhos. Irmãos, se nós queremos reconciliação com as pessoas contra as quais nós pecamos, mas também com aquelas que pecaram contra nós, nós precisamos orar a Deus. Nós precisamos reconhecer que o nosso Deus é o Deus de toda graça, que nos reconciliou com Ele em Cristo Jesus. Para nos reconciliarmos com os outros, nós não podemos ter uma postura soberba e achar que nós somos melhores do que os demais. Mas temos que reconhecer que somos indignos do perdão de Deus e até do perdão de nossos irmãos. Temos que externar para o Senhor a nossa angústia e a nossa dor, mas temos que reconhecer que o Senhor é o Deus fiel, que tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir. Você já orou, meu irmão, para se reconciliar com aquele irmão com quem você brigou? Você, amado irmão, jogava bola com aquele seu irmão. Você, minha querida, ia ao cinema com aquela irmã. Vocês compartilhavam os segredos da alma. E de repente o inimigo armou para vocês e vocês brigaram. Você já clamou a Deus, pedindo ao Senhor perdão pelos seus erros e dizendo: Senhor, eu estou muito triste com essa situação. Tem misericórdia de mim. O Senhor é o Deus de toda reconciliação. O Senhor deu Jesus da cruz por mim e por essa pessoa. Perdoa-nos e dá-nos a bênção de viver uma reconciliação em nome do Senhor Jesus. Se você quer experimentar a bênção da reconciliação, ore por isso. Deus é fiel, Ele escuta as suas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como experimentar a bênção da reconciliação, amados irmãos? O texto continua a dizer para nós, em quarto lugar ele diz: restitua. Como experimentar a bênção da reconciliação? Restitua. Olhe comigo para o texto. Versículos 13 a 21, eu estou sendo objetivo nos pontos para a gente pegar o espírito do texto todo, amados irmãos. 13 a 21, eu vou ler o 13, você o 14 responsivamente, até o 21, do 13 em diante. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Trinta camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Ordenou ao primeiro dizendo: quando Esaú meu irmão te encontrar e te perguntar: de quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti? Ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú quando vos encontrardes com ele. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Em quarto lugar, como experimentar a bênção da reconciliação? Restitua. Jacó, meus irmãos, estava morrendo de medo. Ele orou a Deus, mas ele sabe que ele lesou o seu irmão.
Ele se chama Jacó e levou a sério seu nome e exerceu sua vocação de enganador. Eu estou olhando para o Christian aqui, lembrei de um termo chileno, Christian, né? Os chilenos diziam para esse termo enganador, suplantador, a expressão em espanhol é literalmente acerruchar el piso. É como se tivesse alguém debaixo de mim aqui enquanto eu estou pregando e fizesse, serrasse aqui, eu caísse e levantasse e aparecesse outro pregador. Acerruchar el piso, puxar o tapete em português. Jacó sabe que ele pisou na bola, amados amigos e irmãos. Então ele vai lá, na grande fortuna que Deus lhe deu, e separa 580 animais. Amados irmãos, é um considerável rebanho até nos dias de hoje. Talvez você diga aí, não pastor, eu contei aqui 550. Preste atenção que o texto diz, 30 camelas com suas crias. Uma camela quando dá cria, dá uma cria só, porque a cria dela é grande demais. Então são 580 animais que Jacó manda de presente para Esaú. Mas Jacó quer quebrar o coração do irmão dele, então ele separa em 5 bandos. Aí ele manda uma parte dos animais. Aí Esaú fala, o que é isso? De quem que é isso? Para que é isso? Seu irmão Jacó, que te ama tanto, mandou um presente para você. Aí daqui a pouco vinha um outro animal, né? uma outra comitiva. E aí, que é isso? Então, presente de Jacó para você, te ama tanto, quer te dar presente. E veio a terceira, e veio a quarta, e veio a quinta. E Jacó, amado irmão, quebra o coração do irmão dele, mas ele restitui. Irmão, nós temos que aprender a restituir. Lembra lá quando Jesus entra na casa de Zaqueu? Fique ligado aqui comigo. Jesus entra na casa de Zaqueu, prega o evangelho, Zaqueu se converte. A primeira coisa que Zaqueu fala é o quê? Senhor, estou dando metade da minha fortuna para os pobres. E se eu roubei alguém, estou pagando 4 vezes mais. A multa da lei era 20%, irmão. Ele dá 400% de multa. O coração dele foi transformado. Agora o dinheiro já não é mais um Deus para ele, e ele está restituindo as pessoas que ele lesou. Agora você, meu irmão, chega em casa, briga com a mulher, bate na mesa, diz essa mulher, não sei o que, grita, faz uma escarcel, a maior bagunça, e no outro dia aparece com essa cara lavada, como se nada tivesse acontecido. Pelo amor de Deus, meu irmão, vai pedir perdão para essa dona em nome de Jesus? E a hora que você for pedir perdão, vai estar com a cara moada. Ela vai estar, perdão, mulher, não vou te perdoar. Ela vai ficar brava. Por que eu vou te perdoar? Não sei se você se arrependeu. Ela vai falar desse jeito, você vai, me perdoa, querido, eu sou um bobão, eu falei besteira. E aí você vai se ajoelhar lá do lado dela, ela, eu não te perdoo. Aí você pede perdão 1, 2, 3, 10. E aí você fala o seguinte depois, e agora eu quero te levar para comer um jantar no melhor restaurante de São Paulo. Aleluia! Ela, querido, obrigado. Ela vai dizer, não é verdade que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Meu irmão, deixa de ser bobo, restitua. Se você causou confusão contra um amigo seu na igreja, chegue para esse irmão, dê um abraço e peça perdão. E se você desonrou esse irmão em público, diz, eu errei contra esse irmão em público. O Senhor nos ensina a restituir. E por causa disso, vou fazer um churrasco lá em casa no sábado para abençoar esse irmão. Louvado seja Deus. Eita, nós vamos comer churrasco, hein, irmãos? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, né? Restituição. Se você quer reconciliação, aprenda a restituir em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Eu não vou me delongar no ponto, eu quero que você leve a mensagem para casa. Como experimentar a bênção da reconciliação? O texto nos diz, eu acho que é em 5º lugar, lute. Como experimentar a bênção da reconciliação? Lute. Vamos ler, amados irmãos, versículo 22 até o versículo de número 32. Versículo 22 até o versículo 32. Responsivamente, novamente. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia.
Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Então disse: já não te chamarás Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Todos comigo, 32. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Irmão, Jacó sempre foi um grande guerreiro. O grande problema de Jacó é que ele lutou a sua vida inteira as lutas erradas. Já quando gerado no ventre da mãe, antes mesmo de nascer, ele já lutava com seu irmão, 2 bebês brigando no ventre. E quando ele cresceu, ele lutou com seu irmão a vida inteira. Deus tinha prometido que ele seria o líder, o cabeça da família, mas ele, por suas próprias mãos, tramou e lutou para ser o primeiro. Depois, amado irmão, ele não conseguia por si mesmo o amor do pai, e no estratagema com sua mãe, roubou a bênção. E eu imagino que o coração de Jacó, quando ele entrou naquele estratagema, queria mesmo ouvir o pai dizer: filho, eu te abençoo, você é o meu primeiro, eu te amo. Jacó tinha um grande vazio da falta do amor do pai, e ele lutou pelo amor do pai. Depois, amado amigo e irmão, ele lutou 14 anos pelo amor de uma mulher. Depois lutou contra o seu sogro para enriquecer-se de uma maneira ou de outra. Sua vida inteira ele tem lutado, amado irmão, e o seu coração não tem paz. Mas agora, quando ele está prestes a encontrar o seu irmão, ele divide a família, coloca as 2 concubinas e os 4 filhos na frente. Depois vem Lia e 6 meninos atrás, e Raquel, a amada da sua alma, fica por último, junto com José. Benjamim ainda não nasceu. Então, amados amigos e irmãos, Jacó passa a família no Val do Jaboque e fica ali, e aparece um homem lutando com Jacó. E, amados irmãos, para mim essa é uma das cenas mais inusitadas das Santas Escrituras, porque nós vemos Deus tomar forma de homem para lutar com Jacó. O Deus que só de pensar na destruição de Jacó, Jacó seria acabado. Eu costumo brincar com Davi: se Deus desse um peteleco em Jacó, certo? Jacó ia explodir, amados irmãos. Mas Deus toma forma e resolve lutar com Jacó, e resolve lutar força a força com Jacó, sem deixar de ser Deus, e ele se deixa vencer por Jacó. E a Bíblia diz que a luta é tal que ele lhe toca a articulação da coxa, e Jacó vai mancar o resto da sua vida. E eles lutam, amados irmãos, a madrugada inteira. Quando, amados irmãos, está a amanhecer, a segunda pessoa da Trindade aqui, isso é uma cristofania, a gente costuma chamar, fala para Jacó: me solta porque eu tenho que ir embora. E Jacó sabe com quem está lutando, e Jacó entende, irmão, qual é a verdadeira luta da sua vida. Ele agarra no Senhor e diz assim: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Jacó lutou para ser o primeiro, Jacó lutou pelo amor do seu pai, Jacó idolatrou uma mulher e quase morreu por causa dela. Jacó, amado amigo e irmão, lutou contra seu sogro para se tornar rico, mas ele sabia que a maior luta que ele tinha era a luta da sua alma, era a luta da transformação do seu caráter. Ele tinha que deixar de ser um ladrão, ele tinha que deixar de ser um enganador, ele tinha que deixar de ser um safado para se tornar o príncipe de Deus. E ele sabia que para isso ele precisava da bênção do Senhor. E o Senhor então olha para ele e lhe pergunta: como você chama? Jacó. Você acha que o Senhor não sabia como ele chamava, irmão? É quase uma confissão que Jacó está fazendo. Deus pergunta para ele: como é que você chama? Ele diz: eu sou o enganador, eu sou o cara de pau. Em outras palavras, eu sou o safado mesmo, Senhor. Esse é o meu nome e assim eu sou. E o Senhor olha para ele e diz: você não vai se chamar mais Jacó. Louvado seja Deus, irmão. Jacó lutou com tudo errado, mas quando ele lutou diante de Deus, a sua vida foi mudada. Agora você não é mais enganador,
Seu nome é Israel e significa Deus prevalece. Você lutou contra todos os homens e também até com Deus, e Deus te deu a bênção de prevalecer. Você agora deixa de ser um bandido para ser um príncipe. Você é o homem que prevaleceu. É o homem que prevaleceu diante da presença de Deus. Jacó entendeu que aquela luta mudaria a sua vida. E ele perguntou para o Senhor, como é que é o seu nome? E o Senhor falou assim, por que você pergunta pelo meu nome? E aí Jacó, irmãos, quando o Senhor vai amanhecer, ele vai embora, porque ele não viu a face de Deus, porque nenhum pecador em si mesmo veria a face de Deus e sobreviveria. Jacó cai em si e fala assim, o quê? Eu vi a face de Deus e não morri. E ele botou o nome daquele lugar de Jacó Peniel. E Peniel, amado irmão, literalmente significa em hebraico a face de Deus. E Jacó Peniel significa o lugar onde o enganador viu a face de Deus. E ele, amado irmão, entrou naquela luta se chamando bandido e saiu daquela luta como príncipe. Ele entrou como enganador, mas saiu como vitorioso na presença do Senhor, com a identidade mudada, com o caráter transformado, com o nome mudado, com a vida mudada, porque lutou em oração na presença do seu Deus, amados amigos e irmãos. E ele sai dali, amado irmão, mancando. E ele vai mancar o resto da vida. E aí o texto diz que naquela época os judeus não comiam nervo do quadril, porque Deus deslocou o quadril de Jacó, e ele mancou a vida inteira. E eu fico maravilhado com isso, sabe por quê? Porque quem tem intimidade com Deus, vai mancar a vida inteira. Se você conhece a Deus e tem comunhão com Deus, o Senhor vai mostrar quem você é. Quanto você é mau, quanto você é pecador, mas quanto Ele é gracioso, quanto Ele é salvador, quanto Ele é perdoador, como Ele se reconciliou contigo por meio da obra de Jesus. E Ele vai mostrar então que você é aquele que tem muitos arguilhões na carne, e talvez você literalmente manque a vida inteira, ou talvez você ande com a consciência de que é pequenininho e é falho, mas vai se sentir amado porque foi alcançado pela graça de Deus, foi transformado pela bondade de Jesus. Se você está aqui nessa manhã e é Jacó, é ladrão, é mentiroso, é enganador, creia em Jesus e sua vida será transformada nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Que você possa lutar com Deus. Irmão, preste atenção, os conflitos vêm, e eu quero que você entenda isso, para moldar o nosso caráter. Sabe por que Deus usa o irmão para ter um conflito conosco? Para mostrar o que precisa mudar na nossa vida, para mostrar onde nós precisamos do Senhor, para mostrar aonde nós ainda somos soberbos, para mostrar aonde nós achamos que somos alguma coisa. Então Deus coloca um irmão para nos resistir, para a gente ter que se humilhar diante de Deus, e sair dali talvez mancando, mas já não mais vivendo aquela vida de pecado, de dureza e de soberba, mas uma vida de identidade transformada, por causa da graça de Jesus. Louvado seja Deus. A grande luta da reconciliação é para mudar você. Preste atenção aqui, a oração não muda Deus, a oração muda o teu coração. A oração não muda Deus, a oração muda o teu coração. Que o Senhor mude o teu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Mas como experimentar, amados irmãos, a bênção da reconciliação? O texto nos diz: humilhe-se. Como experimentar a bênção da reconciliação? Se humilhe, meu irmão, se humilhe na presença do Senhor, mas também se humilhe na presença do seu irmão. Versículo 1, versículo de número 2 e versículo 3 do capítulo 33. Eu vou ler o 1, vocês o 2 e o 3. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as suas 2 servas. Vocês o 2 e o 3. Jacó dividiu a família em bandos. Ele veio que seu irmão vinha na frente. Irmão, agora ele já tinha lutado com Deus, nada mais já importava. E ele passa à frente. E imagine um homem como Jacó se ajoelhando uma vez, e ele levanta, caminha talvez mais 50 metros, eu não sei, se ajoelha outra vez, talvez mais 100 metros, se ajoelha de novo, mais adiante, 4ª vez, 5ª vez.
E ele se ajoelha 7 vezes, que é o número da perfeição para o judeu, né? Uma humilhação, um arrependimento perfeito. Ele se humilha diante do seu irmão. Meu irmão, para nós experimentarmos reconciliação, nós temos que aprender com Jacó, que nós temos que nos humilhar na presença de Deus, mas também diante da presença de nossos irmãos. Você já pediu perdão para o seu irmão por aquilo que você falou contra ele? Eu não peço perdão de jeito nenhum, só para Deus. Você é bom demais, né? Só não pede perdão quem se acha bom demais, irmão. Quem entende o tamanho do seu pecado, da sua maldade, vai se humilhar. Vai se humilhar diante de Deus. E vai se humilhar diante dos outros. Sabe por quê? Porque quando a gente sabe quem a gente é, a gente sabe, irmão, que quando calado ainda, a gente ainda está errado. Essa é a verdade. Muitas vezes nós nos ofendemos com muito pouco. Preste atenção. Às vezes o irmão fala mal de você. E se você for refletir no que o irmão falou mal de você, você sabe lá no fundo que eu e você somos muito pior do que aquilo que os nossos irmãos falam de nós. Uma vez alguém chegou falando para mim, pastor fulano falou mal do senhor. Eu falei, meu irmão, se ele me conhecesse, ele falaria muito pior. Se ele soubesse o que vai no meu coração, seria 1000 vezes pior. Pare de dar uma pose de quem você não é. Pare de querer mostrar aquilo que você não tem. Você não tem justiça própria alguma. Se Deus fosse mostrar aqui hoje, nesse filme, todos os pecados dos meus pensamentos, ou da sua mente, do seu coração, e a Igreja Unida de São Paulo fosse ver, você nunca mais voltaria aqui. Então por que, amado irmão, ficar com a cabeça levantada? Se o próprio Filho de Deus desceu da glória e deu a vida na cruz por nós, por que nós não podemos nos humilhar diante dos nossos irmãos? Se nós entendemos o quão pecadores somos e o tamanho da graça que recebemos, nós vamos nos humilhar. Diante de quem você precisa se humilhar nessa manhã, meu irmão? Você precisa sair e pedir perdão. Essa é a atitude de crente. Se você se mantiver na sua soberba, talvez você não entendeu o Evangelho. Talvez você não seja nem crente. Talvez a graça de Deus não entrou no seu coração. Isso é muito sério, irmão. Sabe por quê? Porque nós oramos o Pai Nosso e nós oramos assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vamos falar sério. Se o Senhor te perdoar como você perdoa os seus devedores, como é que vai ser? Talvez Deus nunca mais vai falar com você. Deus vai passar por você e nem vai te dirigir a palavra, vai te ignorar. Porque não é assim que você faz contra a pessoa que pisou na bola com você? Esse miserável, nunca mais vou falar com ele. Já pensou se o Senhor te perdoar do jeito que você está perdoando o seu irmão? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Jesus liga, amado irmãos, o perdão que recebemos de Deus, a consciência do perdão que recebemos dele. Sabe por quê, amado irmão? Porque nós perdoaremos os nossos irmãos quando tivermos a consciência de que nós cometemos contra Deus ofensas de valor eterno. E qualquer pecado que algum irmão cometa contra mim, nunca chegará perto dos pecados que eu cometi contra Deus. E esse Deus, mesmo assim, sendo justo, e Ele sim poderia me punir, porque Ele não tem falha alguma, Ele me perdoa, como eu, pecador, não vou perdoar meu irmão de uma dívida infinitamente menor. Então está na hora da gente se humilhar, irmãos. Nós precisamos de humilhação. Se você precisa se reconciliar com algum irmão nessa manhã, ao terminar essa mensagem, vá atrás dele e diga: eu lhe peço perdão, eu não deveria ter brigado com você. Faça isso, em nome de Jesus. Mas em último lugar, nessa manhã, vamos responder a pergunta: como, amados irmãos, receber a bênção da reconciliação? Em último lugar, o texto diz: renda-se, renda-se. Agora vejamos a cena. Lá vai Jacó, uma ajoelhada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o grande Esaú, capitão daquela guerrilha, desce do seu camelo, e ele não vai caminhando, irmãos, ele vai correndo a passos largos no deserto, e o seu irmão se levanta, e irmãos, nós encontramos uma das cenas mais belas das Escrituras, aqueles 2 homens, já de 60 anos de idade, talvez 2 velhos barbados, se atiram, amados irmãos, no ombro do outro, e choram com todas as suas forças,
amados amigos e irmãos, rendendo-se, entregando, abrindo mão da ira, abrindo mão da raiva, entendendo que entre irmãos deve haver verdadeiramente, literalmente, sincero amor. Leiamos todos juntos o versículo 4, assim diz a palavra do Senhor, leia comigo, vamos lá? Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Saia do salto, minha irmã, em nome de Jesus. Saia do trono, meu irmão. Reconheça que você já perdeu. Reconheça que se você está brigado com seu irmão, você continua perdendo. E em nome do Senhor Jesus, renda-se. Abra a mão dessa dureza. Abra a mão dessa soberba. Jesus morreu por você. Você tem no seu coração o Espírito Santo. Que Deus quebrante a sua alma nessa manhã, em nome de Jesus. Que você se renda, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. E que nós vejamos, talvez, na sua história, que em determinado momento você se abraçou com aquela irmã, você se abraçou com aquele irmão, e vocês choraram, e a graça de Deus foi real na vida de vocês. Que você se renda em nome de Jesus. Talvez ao final dessa exposição você me pergunte: pastor, por que eu tenho que fazer tudo isso? Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus se fez homem e desceu da glória. Porque Deus foi ao seu encontro. Porque Ele podia ter deixado você entregue à sua própria sorte. E você estaria longe de Deus, vivendo na maior devassidão, prostituição e inversão deste mundo. Mas esse Deus é Deus de graça e Ele tem te segurado. Ele tem te protegido. E Ele te amou. E se Ele colocou a convicção no seu coração de voltar para a presença do Senhor, e talvez você veio hoje meio deprimido, meio acabrunhado, meio cabisbaixo, envergonhado, se perguntando: como será que Deus vai me tratar? Como será que me tratarão meus irmãos da igreja? Talvez você venha demacrado, estiolado, arrasado, acabado por causa do pecado. Talvez você venha, mas está vindo. Sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor te avistou de longe, e Ele saiu ao seu encontro. E Ele correndo te abraça e te beija. Manda colocar o anel no seu dedo, a sandália nos pés, te veste com a justiça de Cristo e faz uma festa, porque você voltou para casa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deu Jesus na cruz por você. Que você se reconcilie com Deus nessa manhã. Que você se reconcilie com seus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Eu quero convidar você a fechar seus olhos nessa manhã. Eu quero convidar você a colocar sua vida nas mãos do Senhor. Peça perdão ao Senhor pelo seu pecado. Se você, meu irmão, nessa manhã quer dizer: Deus, eu preciso de graça para me reconciliar contigo e para me reconciliar com os meus irmãos. Eu quero experimentar essa bênção na minha vida. Se coloque de pé aí onde você está, eu quero orar por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você está dizendo: eu quero a bênção da reconciliação, louvado seja Deus, louvado seja Deus, Deus abençoe. Coloque-se de pé onde você está, em nome de Jesus. Não se preocupe com A ou com B ou com quem está do seu lado. O Senhor me mandou pregar essa palavra para você. Peça perdão ao Senhor aí onde você está. Diga: Senhor, eu quero essa bênção, eu quero a bênção da reconciliação. Não chamo você aqui na frente para você não quebrar os instrumentos, tá bom? Mas fique aí onde você está. Eu vou orar por você nessa manhã. Oremos ao Senhor. Pai, nessa manhã, a Tua Escritura falou conosco. Mesmo usando um pregador enfermo e frágil, o Senhor falou poderosamente aos nossos corações. E eu quero Te agradecer, Pai, porque o Senhor deu Jesus na cruz para nos salvar. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor perdoe a dureza do nosso coração. E obrigado, porque Teu Filho veio do céu e foi cravado na cruz, para que nós pudéssemos nos reconciliar contigo, reconciliarmos-nos contigo, mas também reconciliarmos-nos com os nossos irmãos. E hoje, Senhor, há corações quebrantados aqui, há pessoas tocadas pelo Senhor, que já choram na Tua presença,
Mas há outros, Deus, que mesmo ouvindo essa mensagem permanecem endurecidos. E eu quero pedir que o Senhor quebre esses corações em nome de Jesus. Ó Pai, eu quero pedir que o Senhor traga quebrantamento. Pai, que o Senhor traga perdão nos lares da tua igreja nessa manhã em nome de Jesus. Pai, que o Senhor traga também reconciliação no meio do nosso rebanho. Se alguém errou, Deus, que não fique soberbo achando que é o dono da razão, mas que entenda que muitas vezes, Deus, é melhor perder as causas do que perder os irmãos, Deus. Em nome de Jesus, ensina-nos a amar os irmãos, Deus, e entender as coisas conforme o conselho da tua vontade. Então, se alguém, Deus, tem que buscar perdão do seu irmão nessa igreja, nessa manhã, que o Senhor mova esse coração, e que essa vida saia de si, e quebrantada pelo Senhor, se volte para ti, e para a vida de seus irmãos. Traga cura, Deus, traga paz. Nós temos te pedido, esse mês o tema da unida é unidade. Nós rogamos por perdão, por cura, por reconciliação. Restaura a nossa vida, dá-nos vitória contra o diabo, dá-nos vitória contra o pecado, dá-nos vitória contra o mundo, dá-nos a tua bênção. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.